Paz do Senhor, amém? Hoje eu tô mais quebrada do que arroz de terceira. Mas ainda deu tempo de eu ir lá na consagração, ali na Vila Aliança, do pastor Marco, da pastora Fátima. Cheguei no finalzinho, irmão. No finalzinho, já senti a presença de Deus e entreguei profecia pra menina, saiu lá marchando. Crente é assim, irmão. Quanto mais você bate nele, né, mais ele cresce. Ah, meu pai. Hoje de manhã eu tava com o meu esposo, eu não sei o que foi falado. Eu sei que do nada, irmão, do nada Deus me trouxe algo que aconteceu que uns 12, 15 anos atrás, não sei, irmão. Acho que menos que 15. Eu sou muito ruim com o tempo, mas há muitos anos, né? Meu esposo hoje de manhã e assim do nada veio. E eu falei pra ele, amor, há muitos anos, 12, 15 anos atrás, me deu uma visão com uma amiga minha, né, na igreja. Como eu era crente, irmão, eu acho que deve ter 12 anos, eu já era crente, membro. Cara, eu não canso de me falar isso. Tem gente que pensa que precisa ter carteirinha para ter unção, carteirinha para fazer a obra. Irmão, isso é tão. A carteirinha é só uma honra entre os homens, mas o homem, ele não sabe. A gente tem que fazer para agradar a Deus. O nosso maior objetivo tem que ser agradar a Deus, né? Eu era membro e eu tive uma visão com uma menina da igreja, né? Que eu até ajudei ela a estar levando ela para lá, para a igreja. Eu evangelizei, ganhei ela para Jesus, entre aspas. Ela era crente, mas fazia muita coisa errada, irmão, muita coisa errada. Não adianta você conhecer a palavra e fazer o que é errado. Não adianta você botar roupa de crente, fazer o que é errado. Ninguém engana Deus, irmão. Ninguém engana Deus. Mas é sobre. Então eu levei ela para a igreja e houve uma mudança de caráter, né? Para a glória de Deus. Né? Porque senão morre e não vai para o céu. Mas é sobre outra situação. Eu estava aqui, né? No meio da minha casa, do nada Deus me deu uma visão. E eu já comecei a chorar, mano. Falei, meu Deus, não vou entregar não, vou entregar não. E eu falando com meu esposo hoje, lembrando, e eu falando, não vou entregar não, vou entregar não, e já chorando, né? Deus, eu não vou entregar não. Enquanto eu tava falando, não vou entregar não, isso há 10, 12, sei lá, 15 anos atrás. Bateram no meu portão. Quem era? Quem era? Era ela. E quando ela entrou, sentou, eu nervosa tal, e eu falando com Deus em pensamento, eu falei, Senhor, como eu vou falar isso pra ela? Ela vai me bater, né? Como é que eu vou eu falando? Aí Deus falou assim: fala de você. Então, tudo aquilo às vezes que te acontece, bom ou mal, Deus vai poder usar. Deus usa os nossos erros para salvar vidas. Porque muitas vezes é melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros. É muito melhor você ver, não que vá agradar, irmão, é só um exemplo, amém? Às vezes você vê uma pessoa cair num buraco, então você sabe que ali tem um buraco. Você sabe que naquela situação tem um buraco. Para que você ir lá e cair naquele buraco? Então é muito bom aprender com o erro dos outros, né? Então Deus foi e falou, fala de você. E eu comecei a falar, eu falei, fulana, há alguns anos atrás, né, quando que eu morava com o pai dos meus filhos, tal, nós começamos a brigar muito, né? Brigar muito. Aquelas coisas de sempre, mulher quer presente, o homem não dá, mulher quer marido presente, o homem não está, né? Brigas, muitas brigas, muitas brigas. E eu comecei a ficar muito decepcionada. E a parte que estava mais me decepcionando era a parte de não receber presentes, né? Porque você que é varão aí, dê presente para sua esposa. Agrade ela, dê um mimo. E essa era a parte. E hoje eu vejo espiritualmente falando como Satanás ele pega uma brecha, né, algo para poder trabalhar ali. Né? Às vezes você restaura o muro todinho, como é falado em Neemias, mas não colocar porta. Então não adianta restaurar o muro todo e não colocar porta, não colocar fechadura, né? Para o diabo não estar entrando. Então essa era a brecha, né?
a falta de presente, a ausência, né? E nisso veio 2 varoas, na mesma semana. Uma veio e falou assim, poxa, meu marido é maravilhoso, meu marido faz café, leva café na cama. Enquanto ela falava, no meu coração começou a surgir o sentimento de inveja. Isso eu não era crente não, irmão, calma. Mas eu ouvia a voz de Deus, só não obedecia, mas eu ouvia. E comecei a sentir, quando eu falo não obedecer, porque Deus já falava outras coisas comigo e eu fazia do meu jeito, né? Tem muito crente hoje dentro da igreja que Deus fala, faz desse jeito e a pessoa faz do jeito dela e acha que tá certo. Enfim, eu era assim. E começou a sentir esse sentimento de inveja. Passou uns dias, veio uma outra pessoa e falou, nossa, como meu marido é, bam, 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 bam. E eu fui na casa dessa pessoa, era Natal, né? Eu não tinha ganho nada, irmão. Nada, 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 nada. Eu não tinha ganho nada do meu do pai dos meus filhos. E ela começou, hoje eu vejo Satanás trabalhando, irmão. Como Satanás tem trabalhado nas famílias. E ela começou a jogar em cima, não através dela, de maneira nenhuma, né? Mas Satanás usando a situação em si, né? Se aproveitando, porque Satanás ele trabalha 24 horas para destruir família. O nosso Deus trabalha mais de 24 horas para restaurar a família. Mas o diabo trabalha 24 horas, é um tempo limitado por Deus, mas ele trabalha para destruir famílias. E ela começou a jogar em cima da cama perfume da Natura, boticário, sapato, roupa. E aquele negócio começou a ferver no meu coração, né? E eu fui para casa, eu briguei com ele, falei, você não me dá nada, você não faz nada, você é isso, você é aquilo. E aquele negócio crescendo, crescendo, crescendo. E quando foi na outra semana, a primeira varoa veio e falou assim, poxa, não tô entendendo, o fulano tá me tratando mal, me tratava tão bem. Conforme ela foi falando que o fulano mudou, virou, estava estranho, eu ali, o Espírito Santo ali, irmão. Muita gente pensa que precisa ser crente para ouvir a voz de Deus. Ser crente, aceitar Jesus como Salvador, é anunciar para o mundo que você saiu de cima do muro. Ei, eu saí de cima do muro, agora eu sou filha de Deus, registrada no cartório do céu. Isso que é aceitar Jesus como Salvador, amém? E o Espírito Santo ali começou a falar comigo, eu comecei a sentir uma tristeza, uma agonia, uma vergonha. Acho que o sentimento que mais me tocou, irmão, foi da vergonha enquanto ela falava, mas eu não tive coragem de falar. E ela foi embora. Passou uns dias, a outra vez chorando e falando, Márcia, ele tá me xingando, que não sei o que, ele mudou, a mesma coisa, né? De um marido maravilhoso, virou o pior marido do mundo e tal. E ela falando, falando, falando. E eu ali, quando ela foi embora, irmãos, tinha um quartinho vazio atrás da minha casa, eu corri para lá, porque não queria nem que meus filhos ouvissem de tanta vergonha. Né? Júnior e Stephanie eram pequenos, Júnior devia ter uns, sei lá, uns 5 anos, Stephanie 1 ou 2, uma coisa assim. Eu corri para lá e eu comecei a chorar. E eu comecei a pedir perdão a Deus, eu comecei a pedir muito perdão a Deus. E eu comecei a orar, eu não era crente, irmão. Às vezes a gente pensa que até para orar tem que ser crente. E eu comecei a pedir perdão a Deus, dizer que eu estava muito envergonhada, né? E eu tocava no meu coração, pedia para Deus limpar meu coração. E comecei a orar pela vida dessas mulheres, pelo casamento dessas mulheres, que Deus pudesse estar repreendendo toda inveja, todo olho grande. Gente, eu não era crente. Hoje eu fico lembrando disso, cara. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, isso não significa que ele nos impede de errar, às vezes, nos avisando, nos alertando, mas às vezes ele deixa, porque ele já falou lá atrás, e vê qual vai ser a nossa atitude aqui na frente, né? E ele nos permite errar para aprendermos também com o nosso erro. O Espírito Santo é que sabe como é que ele trabalha, né? Ele tem um jeito de trabalhar na vida de cada um, e às vezes é igual, às vezes é diferente, nós somos individuais para Deus. E ali eu comecei a chorar e comecei a clamar pelo casamento, pela vida daquelas meninas completamente envergonhadas. E para a glória de Deus, na outra semana, lá estava a primeira, engraçado que sempre nessa sequência, ela estava a primeira e ela falou, Márcia, graças a Deus, ele tá maravilhoso. Ela não me pediu para orar, porque eu não era crente.
correto? Mas eu orei, então até hoje ela talvez não saiba que eu orei. Eu comecei a orar, né, tal, e ela veio, nossa, Márcia, ele voltou, ele tá ótimo, cara, ai, tô feliz, já tô aliviada. Chegaram até a falar em divorciar, né? E de tão ruim que ficou o negócio. E a outra veio também e falou a mesma coisa, né? E nessa situação que a varoazinha entrou aqui, Deus falou: fala de você. E aí? E aí que eu morri de vergonha lá atrás. Por mim, eu enterrava nisso e não tocava no assunto, irmão. Isso é uma coisa vergonhosa que eu fiz. Eu precisava esconder, eu só quero falar do quanto eu sou bonita e perfeita. E não das coisas erradas que eu fiz. Mas aí o Espírito Santo fala: fala de você. E eu comecei a contar para ela tudo isso. Eu falei: fulana, deixa eu te contar uma história. E eu contei essa história toda para ela, ela me ouviu. Quando ela acabou de me ouvir, eu falei: então, Varu, Deus me mostrou umas amigas suas, eu via umas 3 ou 4 amigas vindo, e elas falavam para você, eu dentro da minha casa, veja bem, não sabia de nada, e elas falavam para você que iam se casar, todas felizes. E eu via todas elas como se estivesse falando ao mesmo tempo, né? E elas falavam para você, e você até ria para elas e falava: amiga, tô feliz por você, e abraçava. Deus me mostrava, só que Deus me mostrou você por dentro. Por dentro você estava cheio de inveja, por dentro você estava cheio de raiva, né? E Deus mandava te dizer que isso é igual obra de feitiçaria. Isso é igual macumba, é como se você estivesse fazendo macumba. Deus me mostrava um redemoinho e ele era muito negro e ele vinha descendo e destruiu o relacionamento dessas meninas. A inveja que você está sentindo está afetando as suas amigas lá, né? E Deus me mostrava um prato, eu vi um prato de comida bonito, enorme, vindo do céu, e Deus falava que o teu prato já está preparado e tem um tempo determinado para você comer. Falei, saiu daqui xingando. Glória a Deus que não me bateu, mas as palavras foram como soco. Eu ouvi muita coisa, né? Eu ouço muito. Tu é um demônio. Eu escuto de tudo. Tu é demônio, tu é do capeta, né? Ninguém quer ouvir que tá errado, né? Então é o meu normal esse aí. Então hoje eu tô mais quebrada que arroz de terceira. Mas é, eu entreguei, chorei bastante depois. Passou uns dias, eu glorifico a Deus, porque o servo do Senhor, ele erra, mas ele pede perdão, ele reconhece que errou. O servo do Senhor, ele não é imune a erros, de maneira nenhuma. Ele erra, como foi falado aqui, o Espírito Santo muitas vezes nos permite errar para aprendermos com nossos erros. Então passou uns dias, ela veio até aqui e veio me pedir perdão. E ela falou, achei até lindo que ela falou assim: Márcia, tu é mulher de Deus. Na hora que você falou, eu fiquei com muita raiva mesmo. Mas, na verdade, o que acontece? Eu fui criada junta, né, aí falou acho que 4 ou 5 amigas, e por incrível que pareça, por isso que eu vi todas falando ao mesmo tempo, né? A visão, profecia, você não explica, você só entrega, a pessoa vai entender, né? Eu vi todas falando ao mesmo tempo, porque na verdade todas falaram, né? Uma veio, depois veio a outra, depois veio a outra. 4 ou 5 amigas dela, todas ficaram noivas e ia casar. Ela foi a única que não tinha ninguém, não estava namorando ninguém, né? E vieram, era um projeto que elas falaram quando era criança, que uma seria a madrinha da outra, e bababam, bababam, né? Ficavam sonhando como seria o casamento. E ela era a única que não tinha nem namorado, quanto mais noivo, e todas iam casar e estavam muito felizes, né? E que, conforme elas falaram, esse sentimento de inveja foi surgir no seu coração, e quando eu entreguei, ela ficou muito irada, mas ela sabia que era Deus falando com ela. Por quê? Porque as meninas vieram depois falar com elas que não iam se casar mais, que eles tinham terminado, e quando ela viu uma por uma vindo e falando que não iam casar mais, né, que eles tinham terminado, ela lembrou do que eu entreguei, né, e ela sabia que Deus não amasse, que Deus estava falando com ela, porque o pai repreende ao filho que ama, porque o pai corrige ao filho que ama, porque o pai quer uma formação de caráter, caráter parecido com o do pai. Deus quer nos moldar segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Em Tiago 1,19,
acho que é 1,19, é 1,20, está escrito assim, ireis, mas não pequeis. Se você deixar só na letra, vai ficar só isso. Mas, na verdade, o Espírito Santo, ele está movimentando essas águas. Sinta inveja, né? Porque você é humano, sinta, mas não deixe isso fluir. Quando você vê que o sentimento está começando a entrar no seu coração, faça como a Márcia fez no passado. Peça perdão a Deus, peça ajuda a Deus, repreenda e ore abençoando a outra pessoa lá. Veja, Deus me mostrou um prato que já vinha descendo para ela comer na vida dela, né? Que era um prato que tinha um tempo determinado, ou seja, o tempo determinado das amigas dela era aquele. O crente, ele tem que aprender a se alegrar com a vitória do irmão, mesmo que a dele ainda não tenha chegado ainda, né? Uma coisa que eu aprendi com o mundo, é que amigo é aquele que chora contigo. Agora, uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo de Deus é que amigo é aquele que chora contigo, mas é aquele que se alegra quando a tua vitória vem, mesmo que a dele ainda não tenha chegado. Que nós, com esse testemunho que Deus me trouxe de muitos anos atrás, eu acredito que eu acho que eu tô com mais de 600 e poucos vídeos, eu já tenha gravado, mas talvez você não tenha visto, né? Que são coisas que, se você tentar explicar a Deus, Deus não tem explicação. Então, são coisas que eu vivi, né, de manifestação de glória de Deus. Então, e o que nós aprendemos com isso, né? Que podemos sentir inveja, sim, porque somos humanos. Nós não podemos alimentar. Podemos nos irar, sim, porque somos humanos, mas não podemos alimentar. Ódio vem de Satanás. A ira é um sentimento de Deus. Deus não sente ódio. Irmão, o ódio que ele sente é Satanás. Mas a palavra de Deus fala, a ira de Deus dura só um momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Que nós possamos estar aprendendo com esse vídeo a ser cada dia melhores, a ser cada dia mais parecido, né? Com filhos de Deus. Amém?